teve algumas questões, algumas novidades jurídicas que me chamaram a atenção, que podem ser interessantes ainda, principalmente para os dois concursos, obviamente, até para o TRF4, que ainda não saiu edital, ou seja, essas novidades podem surgir aí no concurso. A primeira questão foi decidida agora recentemente, decisão pelo STF, em que no mérito da ação decidiu pela restauração daquelas normas revogadas das resoluções do CONAMA. O que aconteceu? O CONAMA, através da resolução número 500, revogou três resoluções, né? Gerou muita polêmica na época, foram ajuizadas a DPFs, enfim, junto ao STF, foi dada uma liminar pela ministra Rosa Weber, que depois foi referendada pelo Pleno, e agora, no mérito, no final, o STF considerou inconstitucional a revogação das resoluções do CONAMA. Né? Esse assunto foi batido várias vezes, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso no Conjur, vocês podem olhar ali, é fácil de encontrar na rede. O que foi decidido pelo STF nessa decisão? Primeiro, em primeiro lugar, a resolução 302, resolução 302 de 2002. O que tratava da resolução CONAMA 302 de 2002? Ela prevê uma área de preservação permanente às margens de reservatórios artificiais. Por que a resolução do CONAMA? Para quem, enfim, assiste minhas aulas e também eu fiz uma questão a respeito disso, no Código Florestal anterior, ato do poder público, em sentido amplo, poderia criar APPs, áreas de preservação permanente. O novo Código Florestal fala em ato do chefe do Poder Executivo. Apenas um decreto do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República, por exemplo, pode criar novas APPs, as chamadas APPs administrativas. Aí a questão toda é como ficaram as APPs criadas pelas resoluções 302 e 303 do CONAMA, no que no regime anterior o CONAMA poderia criar APPs e, pelo menos uma interpretação literal do Código Florestal, hoje não pode. Como é que ficou isso? Bom, um dos fundamentos pelos quais o CONAMA revogou as resoluções 302 e 303 é porque justamente agora o novo código exigia decreto, ato do chefe do executivo e, portanto, não haveria mais base legal para o CONAMA criar APPs. Outros entendem, que é o meu caso, eu defendo, a possibilidade dessa recepção, digamos assim, dessas resoluções, mais ou menos como houve aquela recepção de decretos-leis e decretos como se leis fossem, até que fosse substituída por uma outra resolução. O que o CONAMA fez? Ele simplesmente revogou as resoluções, não botou nada no lugar. E foi justamente isso, então, que entendeu o STF que não poderia fazer. Basicamente aqui, por exemplo, a questão dos reservatórios artificiais, resolução 302 do CONAMA, que tratou de parâmetros, definições e limites de APPs de reservatórios artificiais e instituiu a elaboração obrigatória do plano ambiental de conservação, etc., do entorno. Mais uma vez aqui, o STF entendeu que a simples revogação da resolução 302 e também da 303, que estabeleceu novas APPs que não constam no Código Florestal, outras áreas de preservação, basicamente entendeu que haveria um estado de anomia regulatória, de descontrole regulatório, de uma medida de desregulação inconstitucional, incompatível com a proteção constitucional do meio ambiente, um retrocesso, é falado também, o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental teria sido violado aqui, e justamente reforçou que essas resoluções, essas revogações são inconstitucionais. A outra revogação também que foi considerada inconstitucional, a revogação da resolução 284 de 2001, que tratava do licenciamento, aí outra questão, não envolvendo APP, mas envolvendo licenciamento de empreendimentos de irrigação. Por que o CONAMA revogou essa resolução? Basicamente sob o argumento de que não precisaria de um licenciamento exclusivamente para empreendimento de irrigação. Deveria ser um licenciamento como um todo da atividade agrícola, juntamente com a irrigação, etc. O STF entendeu que isso também seria inconstitucional, deixaria uma atividade de irrigação, digamos assim, uma atividade com potencial impacto ambiental
sem um controle prévio do poder público e, portanto, seria inconstitucional, enfim. Isso basicamente foi o que é decidido nessas ADPF 747, 749 do STF. Então, para vocês saberem, isso agora foi decidido no mérito. Outra novidade jurídica importante aqui também, que nós, enfim, fizemos ali uma postagem no canal do Juiz Federal, no perfil do Instagram, e aqui eu vou reiterar com vocês. Inclusive, eu acho que eu fiz uma questão sobre isso, sobre a questão das APPs urbanas. As APPs, áreas de preservação permanente em áreas urbanas. Não lembro se eu cheguei a fazer uma questão sobre isso agora. Mas eu falo bastante isso nas minhas aulas, para quem teve aula comigo sobre o Código Florestal, e eu sempre coloco ali, deixo bem claro. O Código Florestal, no artigo 4º, e lá no artigo 3º também, quando fala dos conceitos que tem ali do Código Florestal, deixa bem claro que as regras de APPs, de área de preservação permanente, se aplica tanto para a área urbana quanto para a área rural. E os municípios não podem violar esses limites de área de preservação permanente, principalmente a chamada faixa marginal ou a mata ciliar, a zona ripária, que é na beira de rios, lagos, etc. Muito bem. O que acontece na realidade, na prática? Os municípios querem, sempre quiseram, sempre teve essa demanda por parte dos prefeitos, de prefeituras, eles mesmos definirem essas APPs em áreas urbanas, principalmente em áreas urbanas consolidadas. Ainda que em desobediência ao novo Código Florestal, porque o Código Florestal inicia, vejam bem, inicia com 30 metros. 30 metros é a menor faixa marginal de proteção de APP de cursos d'água. 30 metros. E daí para cima, dependendo, claro, quando o rio tiver a Fabiana falaria, PL 2510 de 2019, mais um retrocesso? Não, é exatamente desse PL que eu estou falando, o PL 2510 de 2019. E o que fez, então, esse PL 2510? Atendendo essa demanda de prefeitos, vereadores, etc., basicamente municipalizou as regras de definição de APPs em áreas urbanas, principalmente em APPs, na verdade, de mata ciliar ou de zona ripária. Então, basicamente, primeiro, faz alterações do Código Florestal, ela foi aprovada pela Câmara, enfim, começou na Câmara, teve alterações no Senado, foram rejeitadas as alterações do Senado, foi definitivamente aprovado pelo Congresso e vai para a sanção do presidente da República, provavelmente vai ser sancionado. Então, teve alterações aqui no Código Florestal, Lei 12.651, que é o Código Florestal, colocou-se ali, por exemplo, o conceito ali no artigo 3º, que tem os conceitos da lei, criou um novo conceito agora de área urbana consolidada, no artigo 3º, inciso 26, o que é área urbana consolidada, falando ali os critérios para se considerar como aquela área como urbana e consolidada. Alterou também o artigo 4º, que trata especificamente da APP, especialmente ao acrescentar um parágrafo 10 no artigo 4º, dizendo que em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal, vejam bem agora, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1 do artigo 4º, com as seguintes regras. E aí eles colocam algumas regras nos incisos do parágrafo 10 para tentar, digamos assim, restringir um pouco ou regular esse poder agora legiferante do município. Por exemplo, não ocupação de áreas de riscos de desastres, observância de diretrizes do plano de recursos hídricos, plano de bacia, etc. A previsão de que as atividades devem observar caso de utilidade pública, interesse social, etc. Enfim. Também alterou a Lei 11.952. O que é a Lei 11.952? É a lei que trata da regulação fundiária de terras da União na Amazônia Legal. É uma lei interessante para se dar uma olhada, não considero a lei como algo prioritário no estudo de vocês, mas, enfim, não sabemos aí o que o examinador vai entender, e é uma questão federal, é uma lei que envolve a jurisdição federal. A lei
11.952. Isso está tudo aí nesse projeto de lei que acredito que vai ser aí, nos próximos dias, sancionado pelo presidente. Alterou também para, mais uma vez, colocar aí como responsabilidade do município tratar dos limites de APPs marginais de qualquer curso d'água natural em área urbana que serão determinados nos planos diretores e nas leis municipais. Também alterou a famosa chamada Lei Lehman, que é a lei do parcelamento do solo urbano, a Lei 6766 de 79. Basicamente, o artigo 4º, deixando bem claro, primeiro, que com relação aos loteamentos, parcelamentos, ao longo de faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado, e aqui o que nos interessa, ao longo das águas correntes e dormentes, as áreas de faixa não edificáveis deverão respeitar lei municipal ou distrital, ou seja, reforçando a responsabilidade e legitimidade do município, e que aprovar o instrumento de planejamento territorial que definir e regulamentar a largura das faixas, etc. E aqui o mais interessante aqui, que talvez gere, além dessa municipalização, que também pode gerar aí uma discussão muito grande, e certamente vai haver aí a DIN contra esse projeto, contra essa lei, quando ela for, enfim, promulgada. É o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 6766. O que diz o parágrafo 6º? Que as edificações localizadas nas faixas marginais de cursos d'água naturais em áreas urbanas definidas por lei municipal ou distrital, que aprovar instrumento de planejamento territorial, ficam dispensadas da observância da exigência do inciso 3b, que é a observância da APP urbana, que vai ser ainda definida pela lei municipal, desde que construídas até 28 de abril de 2021, ou seja, criando mais um fato consolidado aí, mais uma área consolidada, uma consolidação, além daquelas previstas do Código Florestal. Mais um refis ambiental, né? Enfim, acredito que eu tenha falado isso para vocês nas aulas, o refis ambiental criado pelo Código Florestal e agora mais um refis ambiental urbano criado por esse projeto de lei. Então, muito importante essa lei, porque ela altera bastante o regime das APPs urbanas, e se ela virar lei e não tiver nenhuma ADIM ou liminar em ADIM suspendendo a eficácia dessa lei, é bem possível que ela seja cobrada.